Pronto, retornamos aqui à live. Eu espero que o pessoal que estava assistindo, né, principalmente quem fez a pergunta da última live para a gente responder, que a gente vai falar sobre os centros que recebem os animais da fauna silvestre, né? Vou guardar aqui o nosso convidado entrar para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Vou convidar aqui. Pronto, voltamos. Voltamos com o assunto polêmico, né? Na hora Porque certa, né? na hora certa, parecia uma coisa assim. E assim, é uma lamentação para a gente, para nós profissionais que trabalhamos, infelizmente, desde o ano passado. Desde o ano passado. Eu acho que um pouco antes do final do ano passado, o atual centro de triagem de animais silvestres do nosso IBAMA, pelo menos não está recebendo animais silvestres, né? E a gente vê aí, o que eu estava até falando na live antiga, por algumas restrições técnicas dele, porque ele, agora aqui também não vamos condenar os CETAS. Eles têm uma demanda, eles precisam garantir uma qualidade para os animais que estão lá, porque não adianta receber e ter uma qualidade, uma má qualidade para os animais que estão lá. Então, a capacidade de suporte do centro chegou num limite. Então, ele só tem recursos para atender aqueles animais bem. A partir dali, eles não podem garantir. Então, foi por isso, por conta dessas restrições técnicas, né? E o nosso estado ainda não tem um centro de triagem, né, estadual. Aí existem projetos aí para terem esse centro de triagem, né, para poder receber esses animais silvestres, que o gerenciamento da fauna compete a quem? Aos órgãos ambientais. O gerenciamento da fauna não vai competir à Polícia Militar, não vai competir à Polícia Civil, não vai ser o particular, o médico veterinário ali na sua clínica, não. O gerenciamento da fauna, ele compete aos órgãos ambientais. E a gente vê, né, aí eu posso também a gente debater agora sobre isso, a gente vê, por exemplo, muitas ONGs, né, de animais domésticos. Você conhece alguma ONG de animal silvestre que tenha Sim. toda uma estrutura? Entendeu? É difícil. Ah, mas nós temos criadores autorizados pelo IBAMA, certo? Mas o criador, ele vai receber um papagaio que ele não sabe se está com vírus e pode comprometer o plantel dele, entendeu? Exatamente. Que ele investe o dinheiro na empresa dele, no empreendimento de fauna, né? Cuida, tem alimentação, medicamento veterinário, tratador, biólogo e tal. Aí ele recebe, ele pode dizer não, tranquilamente. Porque ele é um voluntário, ele recebe ali, ele está ajudando, mas ele não tem a obrigação, entendeu? Exatamente. De fato mesmo, tem que ter o órgão ambiental aí agindo, né? E hoje, né, infelizmente, o nosso CETAS, ele não está recebendo esses animais, o que complica para quem trabalha com isso, complica muito. O senhor pode falar um pouco, doutor Marcel, sobre as suas... Nossa, é até é muito complicado, porque é uma coisa que, até o que a gente conversou rapidão, né, sobre isso, isso frustra muito a gente que está na área, porque a gente quer o melhor para os animais, a gente quer o resgate, faz as coisas. E a gente quer fazer um ciclo completo. A gente quer fazer o ciclo completo. A gente quer aprender o animal, quer responsabilizar a pessoa pelo crime, quer analisar o animal, só que até então a gente só está responsabilizando. A parte que é do animal, que, por exemplo, seria levar o animal para o médico veterinário para ele poder analisar e ver se esse animal está correto, já apto para uma soltura imediata ou não, ele precisa passar um tempo para reabilitar. Não tem essa parte. Não tem, infelizmente. Exatamente. Aí qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? Eu sou bióloga, né? Então,
por determinação do IBAMA, eu estou dentro das normas, né? Eu me encaixo dentro do perfil. Então, quando a gente pode, a gente está realizando o que está escrito no parágrafo, no artigo 25, salvo engano, né? Que os animais, Sim. prioritariamente, são realizados às solturas. Mas por quê? Porque geralmente são animais que eu vejo que são animais recém-capturados. Sim. Mas quando eu tenho a análise, o mínimo possível que aquele animal não vai conseguir, ele precisa de uma reabilitação, aí a gente vai procurar a destinação dele, que no momento atual não está indo para os CETAS. Geralmente tem pessoas que nos ajudam, né, criadores, ou então empreendimentos que recebem alguns, muito poucos. Uhum. Se não, a gente parte para o que a gente menos deseja, que é deixar com o próprio infrator. Exatamente. Que é complicadíssimo, né? Isso. É complicado. A gente acaba mutando ele, quer tirar o animal e não pode tirar porque ele vai levar para canto nenhum. E acaba ficando com ele, porque... A UES também é um local muito bom, né? Principalmente porque lá tem um laboratório de ornitologia, né? E a lei diz isso, né? Que pode ser também levado para, no caso, instituições de ensino. Então, quando o animal ele não tem condições, a universidade também ajuda muito, quem trabalha com isso. Né? Mas não é assim levar todo animal para a UES, não. Não é assim também, não. Porque se a gente for pensar, porque quem tá fora da área, às vezes não tem noção da quantidade. Uhum. Eu recebo quase diariamente muitas mensagens de animal, encontrou um animal ferido, encontrei coruja machucada, encontrei um urubu, encontrei um bem-te-vi, uma rolinha. E quase todo dia eu recebo muita mensagem quanto a isso. Muita. A gente não tem noção da quantidade de animais que são machucados ou são encontrados e que precisam passar por essa parte aí da polícia, CETAS, reabilitação, soltura. E, infelizmente, não tem CETAS. Isso frustra muito a gente, porque aí, às vezes, quando eu quero ajudar, eu acabo ficando fora da lei, porque se eu pegar e eu tentar reabilitar um animal desse, pela lei, eu tô fora. Eu tô reabilitando um animal ilegal, né? Assim, pela lei, realmente. Mas em relação à soltura, Marcel, deixa eu te dar só uma correção aí. Em relação porque você é um profissional habilitado, com toda a certeza do mundo, né? Porque existe deixa eu só procurar aqui, que eu tenho isso. Show. Então, enquanto você está procurando, eu vou falando, pode ser? Pode sim. Pronto, aí quando você vai encontrar a FISA. Então, às vezes, é muito frustrante para a gente que trabalha com isso e receber muitas mensagens. E às vezes eu recebo muita mensagem de gente, encontrei tal bicho, o que é que eu faço? E aí o correto é falar o quê? Liga para a polícia, ou liga para o bombeiro, ele vai levar para o CETAS. Ou se você puder, leva no CETAS. Assim que, infelizmente, a pessoa chega lá e aí é recusado, e aí a pessoa não tem o que fazer, eu fico com aquele animal nas mãos. E às vezes eu tô lotado também, que às vezes eu fico lotado de bicho de reabilitação, também não posso, eu não vou ficar com um monte de bicho que eu não tenho como dar suporte. Eu vou dar suporte o que ele merece para ele voltar para a natureza e ser reabilitado da forma correta. Isso aí tu está falando em relação à reabilitação, né? Isso, por exemplo, uma pessoa encontrou uma coruja, agora me ligou, levou um CETAS de quem recebeu, e aí eu me disponho a eu fazer isso. Então eu trato o animal, às vezes já teve muitos gaviões que eu estava com asa fraturada ou perna fraturada, a gente operou, eu gastei meu dinheiro, paguei, fiz, reabilitei o animal e soltei. Fiz a reabilitação do animal e soltei. Porque não estava recebendo lá no CETAS. Então, às vezes, por conta própria, acabou realizando isso. E aquele animal não está vinculado a nenhum procedimento, né? Porque, assim, existe uma instrução normativa no IBAMA, que é a 10 de 2012, certo? Lá no artigo 46, porque quando a gente faz uma soltura de animal, a gente faz um termo de soltura. Nesse termo de soltura tem que dizer a espécie, o local que foi solto, as condições do animal. É basicamente isso que vem no termo de soltura, né? E você vai falar o histórico e na presença de testemunhas, né? Aí, por exemplo, aí tem aqui, acompanhará o termo de soltura técnico que ateste o estado bravio das espécimes, bem como atestado que afirma a possibilidade da soltura no local pretendido, considerando suas condições ambientais para receber os animais. Nas hipóteses em que os animais forem apreendidos, né? Aí já fala que é apreensão, né? Porque aí seria o particular, você está falando em relação ao particular, né? Isso.
os animais forem apreendidos, logo em seguida da sua captura, verificado o bom estado, fica dispensado o laudo técnico de que trata o parágrafo 1º, né? E o laudo técnico mencionado nos parágrafos anteriores poderá ser elaborado por qualquer profissional habilitado, servidor público ou não, que assumirá a responsabilidade técnica pelas informações prestadas. Ou seja, pelo que eu entendo aqui, você faz o termo de soltura e você está se responsabilizando pela soltura daquele animal. Entendi. Entendeu? Então, assim, e são alternativas. São alternativas aos CETAs. Porque você vai, por exemplo, você vai pegar uma coruja dessa, você vai deixar na casa do particular? Não vai, porque não pode, né? Então, você precisa dar uma destinação para esse animal. E esse problema é um problema muito grave mesmo. E já estamos em 2020 e nada ainda de... Se bem que a gente está em 2020, né? Então, foi desde 2018. Eu ainda estou raciocinando aqui em 2019. Então, esse drama já vem desde 2018, né? Da fauna silvestre. Então, tem isso. Tem pessoas que os criadores autorizados recebem, mas ele pode também não receber por conta disso, né? Exatamente. Tu pode falar um pouquinho das doenças que, por exemplo, uma espécie de animal silvestre que vem da natureza, de repente ele está ali com um vírus incubado, ainda não manifestou, né? Porque ele está naquele período de reprodução intracelular, etc., que a gente não vai entrar nesses detalhes. Sim. Tu pode falar quais são as doenças, por exemplo, de psitacídeos, né, que pode passar para o plantel de um criador autorizado e isso pode contaminar, entendeu? Tu pode explicar um pouco quais são as doenças que esses animais podem passar para outros sadios? Posso sim. O grande perigo, geralmente, que os criadores têm e não querem que venha um animal de fora é porque, justamente isso, não saber a procedência, como é que está esse animal. Isso. E o animal de vida livre é natural que ele vai ter ectoparasitas, endoparasitas, alguma doença ali albergada, mas por ele estar com um sistema imune muito bem preparado, porque ele está na natureza há muito tempo, então é diferente do sistema imune do ave que está em cativeiro, que não passou pelaquela criação de imunoglobulinas, por aí vai. Então, tem muitas doenças. O pessoal de criador tem muito medo, são os endoparasitas, primeiro. Tem vários tipos de parasitas intestinais e pistacídeos que são albergados em natureza e o animal realmente ele não demonstra sinal. E aí, por ficar próximo, às vezes, a o outro, ou então pelo manejo, aí já é um erro do criador. Às vezes o cara vai lá limpar as gaiolas do animal que vieram de apreensão, depois vai lá limpar a mesma gaiola com a mesma luva do outro animal do criador. E aí só isso leva para o outro. E aí, às vezes, esses vermes, esses endoparasitas, podem ser muito agressivos nessa população que não está preparada. Que são vamos dizer assim, entre aspas, engraçado, o leite com pera e o raiz, né? O raiz, que é o da natureza, o leite com pera da criadora. Pois é. Se a cara do meu esposo falar isso, leite com pera foi criado porque ele é carioca. Pois é. E é muita expressão. Então tem esses dois aí, o leite com pera, que é do criador, e o raiz, que vem da natureza. Mas na real é isso mesmo. O sistema imune são muito diferentes dos dois. Então, outras doenças, como micoplasmose, às vezes alguns tipos de vírus. E aí tem o contrário também, que às vezes é uma coisa que está muito emergente hoje na veterinária, de pistacídeos. Não sei se você já ouviu falar. São doenças que são contrárias. São doenças de animais exóticos que podem passar para os animais, dos nossos animais. E aí, às vezes, a soltura ele pode levar essa doença para a vida livre. E aí são as viroses, né? Circovírus, o bornavírus, que são doenças viróticas que vêm lá dos animais australianos. E aí, com o crescimento da calopsita, de ringneck, ou ringneck não, agaporn, alguns animais australianos que podem albergar, e para eles é assintomático, passando por um animal nosso, um amazona, um papagaio, é totalmente letal.
Então, se um papagaio desse albergar um vírus desse e for solto e levar para a natureza, toda a população que entrou em contato com ele vai morrer. Então, olha a gravidade disso. E está sendo tendo estudos que está começando a chegar na nossa natureza, infelizmente, essas viroses. E se essas viroses chegarem realmente, vai ser como fosse um Covid nas nossas matas. Vai começar a dizimar populações dos nossos papagaios. Isso é muito preocupante. E sem falar que, como você disse, é uma coisa nova, ainda desconhecida, Sim. De repente ultrapassa entre a barreira das espécies e passa a virar uma zoonose. Né? Exatamente. Então, para a gente que é da área, né, da área ambiental, o senhor é médico veterinário, né, e lida com fauna silvestre, para a gente é muito claro. Para mim, eu consigo ver isso perfeitamente, entendeu? Mas quem é leigo não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar isso. Então, a gente partir desde da parte da educação ambiental mesmo para a população, em todos os níveis, como preconiza a Constituição Federal, e políticas públicas. Políticas públicas eficazes. E a importância da gente votar em representantes que tenham essa preocupação com o meio ambiente. Porque o meio ambiente é onde a gente vive. É o tema mais atual, assim. Para mim vai ser o tema do século XXI, meio ambiente, com todas essas agressões e as consequências da agressão. A gente tem o tráfico dos animais silvestres, que é uma das causas da maior perda da biodiversidade. Tem outros fatores, mas o tráfico de animal. E, assim, isso mostra o contato direto do ser humano com animais silvestres. Se esses animais silvestres estiverem contaminados com algum tipo de micro-organismo, algum micro-organismo patogênico, que de repente passa para o ser humano e ser uma nova doença que ninguém conhece, desconhecida, né? A gente está aí tendo aí uma amostra do que é, né? Que é. Então é uma questão muito complicada e assim, enquanto não tiver uma população que tem esse tipo de visão, esse tipo de... porque é só um passarinho na gaiola. Gente, não é só um passarinho na gaiola. Aquilo ali é uma representatividade de tanta coisa ruim, desde a destruição do seu habitat, a invasão do seu habitat, até a questão de saúde pública, saúde coletiva. Então, não é mais um pássaro, não é mais um sonhinho, né? Que no interior todo sonhinho é Chico. Não é mais um Chico. Entendeu? Não é mais um macaco prego, não é mais uma cobra. Eu gosto. Gente, deixa na natureza, é lá, não é para ficar em um canto. É legal uma coisa que você falou, que é incrível como ninguém, quer dizer, ninguém assim, a grande maioria das pessoas não percebem. A grande maioria. A gente vive no mesmo local. Então, o ambiente é o mesmo. Não é, ele tá na mata, eu tô aqui, ele tá lá. Não. Aqui era mata. A gente detonou. Pelo contrário, a gente estava no lugar deles. Exatamente. É isso eu converso muito. Pode falar. Eu fui num determinado local que uma mulher disse que tinham pessoas reclamando, porque aparece cobra, porque aparece... Isso, é isso que eu Aí eu disse assim, mas minha querida, isso aqui era a casa deles antes de vocês chegarem. Eles só estão reavendo o local que é deles, só que eles não podem mais. Exatamente. E até muita gente me ligou, Marcelo, o que é que eu faço? Como é que eu vou... Eu tenho como matar essas cobras, botar um repelente de cobra. Aí o rapaz, é melhor você sair daí, porque o lugar dela é esse aí. Você tá no... Tipo, a pessoa morava do lado, praticamente dentro da mata, com um jardinzão, cheio de animais. Então é normal, ela tá caçando, tá vivendo. Você tá vivendo no mesmo canto que ela. Então, aprenda a respeitar cada um seu lugar, a natureza, como ela tá te respeitando, porque a cobra não tá indo atrás de você. Ela tá indo lá atrás da alimentação dela. E aí, por coincidência, passa na sua frente, infelizmente. A maioria das vezes, é só por ver, uma cobra, pau, mata, aí tira a foto da cobra morta e me manda. Matei a cobra e mostrei o pau. E aí manda pra mim, olha, Marcelo, que eu encontrei a bicha morta. Eu, caraca! E é necessário também, não só a população, mas quem trabalha com a temática também, né? Aprender a valorizar um pouco isso, porque para quem entende, para quem tem esse conhecimento, ou pelo menos o mínimo de sensibilidade, não é só mais um pássaro na gaiola.
Não. Entendeu? Aí tem questões ambientais profundas por trás disso, né? Uma coisa que eu acho que a gente não comentou, né? Deve ter passado, a questão dos EPIs, né? Tu pode falar um pouco quais são os EPIs que um profissional precisa ter e observar no momento de um manejo de uma fauna silvestre, por exemplo, de aves, que é o mais comum, Beleza. e primatas. Eu vou levar primeiro para o primatas, que é o pior, assim, que é o que tem mais transmissão de zoonoses. De né? doenças, isso. Isso. Então, o primata, como a gente está muito próximo, genealogicamente falando, ele é muito fácil de passar uma raiva, uma diabetes mellitus, algum tipo de uma hepatite da vida. Então, é muito tranquilo numa mordida dele, numa saliva, num sangue que voou ali na hora da compressão. Então, EPIs principais, se possível, óculos. É quase muito parecido com o Covid. Óculos, máscara, se possível, até fechar o cabelo, porque pode entrar secreções no cabelo, depois você pegar e passar na mucosa. Se possível, uma bata, algo que cubra todo o seu braço, né? Luvas. Isso é o essencial. É muito parecido com o Covid. É o essencial. Mas quem, por exemplo, trabalha na segurança pública. Eu sei que não... Eu sei que a maioria do pessoal, se usar uma luva, ainda é difícil, né? A gente usa a luva. Pelo menos a luva. Pois é. Mas pelo menos luva e máscara, principalmente com primatas. Uhum. Porque primata geralmente... Eu já vi muito primata que você vai conter, ele te cospe, tem primata que pega fezes e joga em você. Xixi. E aí vai que você tá sem máscara, até de boca aberta e pau lá dentro. Então, aí você tá se expondo muito fácil, né? Muito fácil. E é muito sério isso, muito sério mesmo. Muito sério mesmo. E de aves? De aves já é mais fácil, não tem tantas doenças assim, zoonóticas, mas é recomendável também máscara e luvas, pelo menos, e se possível um óculos também. Porque tem muitas doenças das aves que a gente fala que passa pelos fômites, que são aquele pó que sai das penas deles. E às vezes nessa de você pegar, fica aquele pó saindo, você pode respirar, aspirar. E aí pode vir, ou então, das fezes. Tem muita doença, tipo a criptococose, que às vezes ela vem das fezes, na hora de você pegar, você acaba esfregando, sobe aquele pó e você pode inalar, então muito cuidado. Então, pelo menos máscara, luvas e talvez um óculos também seria essencial. Entendi. E assim, uma dica que a gente dá para quem é da segurança pública, por exemplo, né? Porque segurança pública, a gente sabe que, por exemplo, para entrar para a Polícia Civil é qualquer nível superior, né? Mas nem sempre as pessoas têm formação na área ambiental, então elas não são obrigadas a saber determinados assuntos, por exemplo, que eu sei que você sabe, né? E o conhecimento da fauna silvestre, como nós temos a maior biodiversidade do mundo, né? Eu não sei tudo. Às vezes as pessoas acham, porque confundem que você é biólogo, você é médico veterinário, que bicho é esse? Tu não é bióloga, tu não é médico veterinário, é pra tu saber, entendeu? Como se a gente fosse a enciclopédia basta dos seres vivos, né? Mas, assim, uma dica que a gente dá, se você não conhece, geralmente o infrator sabe o nome. Não sabe que pássaro é esse? Que bicho é esse? Não sabe qual a diferença de um golinha para um bigodeiro? Não sabe a diferença de um sabiá da praia para um sabiá laranjeira, entendeu? Geralmente o infrator, ele sabe. Com certeza ele sabe. E assim, tu tem uma outra dica, por exemplo, para a identificação desses animais? Eu dou dica, eu gosto muito dessa parte, identificação de animais, inclusive. Eu tenho vários guias de identificação, inclusive. A dica que eu dou, como o pessoal me pergunta, é ter um guia à mão para você olhar. Tem até um guia do IBAMA, que são as principais aves ameaçadas, traficadas, que aí já fica mais fácil de você ver. Tem aplicativos hoje em dia, que você tira foto e ele identifica. Eu uso aplicativo. Eu uso um aplicativo. Pois é. Tem um aplicativo novo, que é o Merlin, que você pode tirar foto e ele identifica para você as principais aves que pode ser. Então você olha lá e já... Opa, deve ser essa aqui. Então já bate. Então ajuda muito. Eu estudo muito, eu leio muito guia, né? Eu vivencio muito a mata. Eu faço identificação de aves, né? Observação de aves. Você é praticamente um biólogo também, né?
Eu já trabalhei muita coisa que era de biólogo, inclusive, de levantamento de fauna, levantamento de avifauna, já fiz Eu muita fiz um coisa assim. curso de reintrodução, translocação e soltura de fauna silvestre, lá no Rio de Janeiro. Massa. O Irado. médico veterinário que nos deu aula, ele era praticamente um biólogo. Eu fiquei na dúvida se ele era médico veterinário mesmo. Ele tinha um conhecimento muito, muito grande mesmo. Muito grande mesmo. E aí é isso, né? Tem assim, mais alguma coisa que você gostaria de falar em relação a esse tema? Na verdade tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas é tanta coisa que eu acho que seria legal a gente separar para outro tema e talvez de outra oportunidade abordar de forma mais maciça, assim. Mas o que a gente podia abordar também depois um pouco mais sobre essa questão de como o leigo, como a pessoa deve abordar uma ave dessa, um animal, para quem ligar e tal, porque a gente tem dúvida quanto a isso. Para quem ligar, se eu posso ligar para a Polícia Ambiental ou se é para o bombeiro. Até se você puder falar sobre isso, porque muita gente me pergunta isso. Eu ligo para o bombeiro, tem muita gente que liga para o IBAMA, né? E aí, tipo, o IBAMA geralmente não vai fazer serviço de... É assim, quando uma pessoa tem um animal silvestre, né? Aparece um animal silvestre na casa dela, certo? O manejo, né? O ideal é que ligue realmente para o órgão ambiental. Porque lá o órgão ambiental é que ele vai te dar a orientação correta, o que é que tem para fazer. Certo? A princípio, a gente faz isso, que oriente, que ligue para o órgão ambiental, porque ele é que tem a competência do gerenciamento da fauna. Por exemplo, ligar para a segurança pública, acho que o Corpo de Bombeiros faz ainda alguns resgates também, o BPMA e tudo, para quem tem isso para quem foi feito um treinamento para isso, né? Porque não é qualquer pessoa, mas o ideal mesmo é que se ligue. Porque órgãos de segurança pública vão fazer a sua competência, que é justamente apurar crimes. Sim. Ou então, na parte da repressão de crimes, por exemplo. Mas quando uma pessoa tem esse tipo de dúvida, que ligue mesmo para o órgão ambiental, SEMASSE, IBAMA, SEUMA, ou então o órgão ambiental do seu município, que ele é o melhor para te dar essa orientação. E não mexer no animal. Não mexer no animal até que você tenha uma orientação correta e não matar, pelo amor de Deus. Não matar, porque se você matar, você está cometendo um crime. Você pode até não cometer o crime de ter a questão da posse irregular, mas você cometeu o crime por matar um animal. Às vezes a pessoa não nota isso quando mata uma cobra, por exemplo. Ela acha que está fazendo um bem, na verdade. Mas ali você fez um mal porque você desequilibrou um animal que podia estar dando equilíbrio ali naquele ambiente, naquela região. Você cometeu um crime ambiental aí. Exato. Né? Então, tem muitas coisas. A gente aconselha isso. Não mexa no animal, não faça nada. Entre em contato com os órgãos ambientais para falar sobre isso e você... mas tá de noite, tá de madrugada, é complicado também, né? Tem situações também que não dá muito pra gente poder solucionar tudo, né? Mas assim, eu queria realmente agradecer, né, a sua disponibilidade por me acompanhar aí 2 lives, né? Uma seguida da outra. Saber que no estado do Ceará existe um profissional, eu vi aí nos comentários várias pessoas te elogiando enquanto profissional, né, da área, que essa live ela tem uma visibilidade para mostrar que no estado do Ceará nós temos profissionais, nós temos pessoas capacitadas, basta a máquina agir, né? Basta caminhar. Só adicional, não sou o único, tem vários, inclusive. Às vezes tem gente que acha que não tem. Só para salientar, não sou o único, tem vários veterinários animais silvestres exóticos com muita competência aqui. Tá falando aqui que para Folha de São Paulo, para legalizar o papagaio, o presidente flexibiliza a lei ambiental. Lá. Sim, aí não é que a lei foi flexibilizada de crime ambiental, a lei é a mesma. A lei é a mesma. Isso aí é o entendimento aí na justiça. E essa parte eu não queria me adentrar, porque é uma parte que eu não entendo, porque é já a parte mesmo dos operadores da lei, né? A nossa parte é mais ambiental mesmo, o intuito dessa live mesmo foi para informar
o que é a fauna silvestre, o que é uma apreensão, quais os cuidados que a gente deve ter numa apreensão, no manejo, a destinação, qual é a forma de destinar corretamente o animal, o que é que a gente deve observar para poder fazer a soltura de um animal. Então, foi mais ou menos o intuito dessa live, né? Mas, assim, a lei de crimes ambientais, a lei 9605, ela não foi flexibilizada, ainda é a mesma lei. Agora é uma lei aberta, é um tipo penal aberto, é um tipo penal em branco e que ela dá margem a interpretações, né? Dá margem a interpretações e essa parte aí é no processual, não no pré-processual, né? É o que eu posso explicar. Mas pode ser que eu faça mais na frente um novo tema, né? De repente com um advogado especialista em direito ambiental e que ele pode explicar com muita propriedade em relação a isso, né? Porque a gente lida aqui mais, a gente tentou passar nessa live mais o cunho técnico, né? Do manejo da fauna silvestre e o que é a fauna silvestre cativeiro, como é que o animal é legalizado, como a gente saber identificar, foi mais nisso. E assim, te agradecer, né, novamente, né, a tua participação nessa live. Você não sabe, mas eu sou sua fã. Sou sua fã, lhe acompanho nas redes sociais. Eu sei que tem um projeto que você faz parte, né, que é o Passarinhar, né, que é um projeto que eu acho maravilhoso, é um projeto sobretudo, de educação, de mostrar, fazer com que a população vivencie, né, e aprenda com a vivência a respeitar, né? Isso. Então, a gente falou aqui, tem essa parte, se você quiser falar até desse projeto, porque assim, o intuito mais dessa live não foi tão romantizar, não. A gente está falando do lado ruim da coisa. Sim, falando. E existe a parte boa dos animais livres no seu habitat, numa unidade de conservação de proteção integral, entendeu? O que a gente falou foi a parte ruim. Foi, infelizmente, uma parcela da fauna silvestre que sofreu um dano, né? Teve a sua liberdade cerceada, teve péssimas condições, às vezes muitas delas não conseguem chegar ao destino final porque morrem, e o doutor Marcel explicou por que isso acontece. Tu pode falar um pouquinho do projeto? Claro. Eu tenho 2 projetos, na verdade, mas o que mais atua aqui em Fortaleza é o Vem Passarinhar, que é justamente um projeto que a gente tenta trazer as pessoas para vivenciar, ver a nossa unidade de conservação, porque muita gente acha que o Parque do Cocó é um parque que pode... É um parque. É um parque aleatório, assim, um parque. Que é uma praça, na verdade. A gente fala muito isso. Só te interrompendo rapidinho, porque essa questão de... Acha que o Parque do Cocó é somente mais um parque. A gente lá na frente, minha próxima live vai ser para falar sobre o trabalho voluntário na causa animal, e que eu vou conversar com a presidente do GABA, Maiara Pereira, que é o Grupo de Apoio ao Bem-Estar Animal. E após isso, já antecipando, eu vou ter uma live com o servidor Leonardo Borralho, e nós vamos da SEMA, né? Ele é articulador de unidades de conservação, e a gente vai falar só sobre unidades de conservação. O que é uma unidade de conservação, quais são os tipos e quais são as unidades de conservação do nosso estado. Dentre eles, a gente vai falar sobre o Parque do Cocó. É levar informação de qualidade, né? Porque muita gente não sabe o que é unidade de conservação, não sabe nem que existe, acha que unidade de conservação é uma mata gigante da Amazônia. Mas não, aqui no Ceará a gente tem várias unidades de conservação lindíssimas. Lindíssimas mesmo. Então a intenção da gente do Convém Passarinhar era atrelar isso, levar para as pessoas conhecerem as unidades de conservações. A priori, as urbanas seriam mais fácil, porque a gente sabe que é difícil acordar uma pessoa no domingo, 7 horas da manhã, para ir para um canto longe. Então a gente começou mais... Baturité. Isso. Se o pessoal não quer acordar para ir na frente da casa, imagine se meter lá para o outro canto, né? Então a gente começou dentro do Parque Estadual do Cocó, para quem não sabe, é uma unidade de conservação, sim. Não é qualquer parque. Lá é uma mata que é a mata primordial de Fortaleza. Quem quiser, tiver curiosidade, jogar no Google Parque Estadual do Cocó, imagem aérea, vai ter uma noção de quão grande é o Parque Estadual do Cocó. Não é só aquele parque. É muito grande. Isso. Não é só ali... o que a gente vê ali na área urbana de Fortaleza. Exatamente. Ela vai desde a nascente até a foz. É gigantesca. E passa por ambientes totalmente diferentes.
onde vai ter Isso. animais totalmente diferentes. Então lá é um ambiente muito massa. Então a gente tem um projeto que é o Vi Passarinho, então a gente tenta trazer as pessoas para vivenciar isso, porque a pessoa só vai conservar se conhecer. É um quadro que a gente fala muito, que é conhecer para preservar, né? Que a gente sempre fala Isso. nas palestras. E a gente já trilhou duas coisas, que é a observação de aves, com a trilha, com mostrar as aves para as pessoas, que é algo mais fácil de ver. Porque, vamos ver uma jaguatirica. É muito difícil, é muito frustrante. Então, uma ave é um pouco mais fácil Mais para fácil. apaixonar assim, a pessoa. Então, o projeto a gente faz todo terceiro domingo do mês. A gente vai com especialistas, vai guiando as pessoas. Qualquer pessoa, a gente tem binóculos, a gente faz guias com as aves do cocó, que a pessoa vai fazer o checklist. Então, a gente faz o passeio mostrando todas as aves para a pessoa. Então, não precisa ser conhecedor, a maioria é leigo, vai muita criança, é muito legal, Eu vou levar muito minha filha ainda idoso, uma oportunidade. leve, muito massa. E aí é muito massa, que a gente tem muitos feedbacks muito interessantes. Já teve feedback de uma criança que ela tinha autismo, e aí a mãe dela relatou que ela só ficava quieta porque estava do meu lado, porque eu estava mostrando as aves. Aí Oh. nossa, muito massa. E idosos que acaba que só ficava em casa e começou a se interessar pela observação de aves. Teve um senhor que ele foi para o primeiro projeto e vai para todos, comprou câmera, roupa camuflada, vai para todos agora, apaixonou, criou Instagram só para postar as fotos de aves dele. Ai, que legal. Então é E o muito melhor de massa, tudo, de incentivar. graça. De graça, de E o graça. melhor de tudo, de E graça. é legal, e fora isso, a parte da trilha, depois tem uma palestra sempre sobre algum tema de natureza, sobre. Já teve vários temas, sobre aves, sobre canto, sobre conservação, enfim. E depois tem um café da manhã compartilhado, cada um leva a sua coisinha, a gente compartilha lá, conversa e tal. Ai, que Então sempre é legal. muito interessante. E aí, fora esse do Cocó, a gente tenta avançar outras unidades de conservações. A gente já foi para Jericoacoara, a gente já foi para a Serra de Baturité, a gente já foi para Paracuru, já teve várias unidades de conservações que a gente conseguiu pela SEMA, pela SEMAS e pela Secretaria, que forneceu transporte, a gente levou várias pessoas para essa unidade de conservações. Então é muito massa. Para quem tem interesse, tem Isso. Instagram, Vem Passarinhar CE, e aí lá tem todas as informações. Infelizmente a gente está parado, né, por causa da pandemia, né? Mas quando voltar, a gente volta com tudo aí. Mas a gente sempre posta sobre aves, sobre a observação de aves, como fazer comedouros para atrair aves para você, como observar na janela da sua casa. Então é muito massa. Uma coisa legal que você falou, né? Às vezes, quando eu vejo uma pessoa que ela cometeu esse crime, né? Tem aves em cativeiro, é o que eu digo. Você quer admirar um pássaro? Faça o seguinte, se você tem quintal, coloque ali uns suportes, põe umas frutas, espere os pássaros chegar, ele vai ali, ele come a fruta, ele bebe um pouquinho da água, ele canta, vai embora e vai ver a natureza e você admira do mesmo jeito. Entendeu? Você não precisa estar engaiolando. Você não precisa estar engaiolando os animais, né? Então, né, para encerrar, foi assim, tô muito contente, né, dessa live. Eu espero, sinceramente, que a gente possa trabalhar no futuro, seja na parte ou de crimes ambientais, você nos auxiliando em alguma coisa, seja na parte da fauna silvestre, eu ainda acho que eu ainda vou trabalhar com você no futuro. Espero que sim, espero que sim. E que hoje seja o início, né, de uma parceria muito boa de trabalho. E muito, muito, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Se nós tivermos mais temas, né, para poder debater e mais específicos, né? Aqui esse foi mais macro, mas tiver um tema mais específico, conte comigo que a gente está aí. Eu também. Tá bom? Eu agradeço muito o convite, para mim foi muito interessante, abordagem diferente. Geralmente faço live com alguém da área, né? Então é todo mundo meio diferente, assim. Agradeço muito, foi muito interessante para mim, aprendi muito também. E eu estou totalmente disponível. Se quiser fazer mais live com outros assuntos, estou disponível, a gente combina direitinho, a gente faz na hora, fácil.
Show. Eu espero que todo mundo tenha gostado, certo? A nossa próxima live vai ser sobre o trabalho voluntário na causa animal, né? Que eu falei para vocês. Vai ser com a presidente do grupo de proteção, grupo de apoio e bem-estar animal, que é o GABA. Ela vai falar o que é o trabalho de uma ONG, o que é que elas fazem, como é que é o resgate de animal, como é que é o tratamento, certo? Para a gente poder entender um pouquinho do trabalho dessa pessoa que é voluntário na causa animal, certo? Esse é o nosso próximo tema da live, que quando terminar aqui eu já coloco a publicação da próxima live, viu, gente? Muito obrigada por todos ficarem até aqui, certo? E até as próximas lives, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos. Boa Tchau, noite tchau, aí. Marcel, Tchau. obrigada. Até mais.